Oi pessoal, segundou por aqui com muita chuva, só amanheceu quente, mas já agora da meio-dia pra tarde deu só em chuva como vocês estão vendo e tá forte, olha aí ó, o vento, meu Deus do céu, perigoso que o papai vem viajando ó. Forte. Olhando daqui parece que não tá não, mas vai aí fora pra tu ver como o vento tá forte. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pelo canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar a continuação do processo da mandioca que o titio arrancou, né? Mostrei para vocês. E hoje ele está tirando d'água, como eu falei, depois de 3 dias ele ia fazer, né, esse processo de tirar ela d'água, para continuar, né, o processo até torrar a farinha, que é o ponto final. Então eu vou estar compartilhando esse momento com vocês, né, mostrar um pouco ele fazendo isso. O papai também chegou nessa madrugada de Cefé. Hoje a gente vai comer tambaqui, então vou estar mostrando tudo para vocês. Fique ligadinho nesse vídeo que vai estar muito bom. Vamos pro vídeo agora. Olha como o tempo tá, gente. Amanheceu assim, fechado, escuro ainda, né? Tudo nuvoado. Ontem foi o dia inteiro de chuva. Aí o papai já chegou, o barco tá aqui. Chegou por volta de 1h30 da manhã. E o titio tá ali, ó. Na gareira, né? Que é essas canoas que a gente põe dentro d'água para colocar a mandioca de molho. Eu vou mostrar um pouquinho lá e eu volto para nossa rotina aqui, né? Que é lavar a louça, fazer comida, as coisas que a gente faz todo santo dia. Daniela tá aqui também lavando a louça dela. Já. Olha como tá o tempo. Todo tempo com cara de chuva ainda. A mandioca fica assim, gente, dentro da canoa. Olha como tá depois de 3 dias, ó. Chega a casca dela tá cinza. E aí ele tá tirando, já colocando direto no paneiro, ó. Tá bem molinha. Aí depois daqui, né, que ele tirar tudo, ele vai carregar até a casa de farinha. Aí vai imprensar para torrar já no dia seguinte a massa. Tá vendo? Ó, vou mostrar mais de perto. Como a casca sai com facilidade, ó. Quando ela amolece bem, ó, fica bem fácil de fazer esse processo. Mas quando uma parte da mandioca fica ainda agarrada, né, a casca na mandioca fica difícil de tirar, porque o processo demora mais, aí vai precisar de uma faca, um terçado. Mas quando tá assim, ó, rapidinho a gente consegue tirar. Entendeu? Pois é, gente, aí tem essa galera toda para tirar. Ele começou bem cedinho. Ainda tem meio paneira ali. Ele vai enchendo ele, né? Tirando tudo, carregando. Depois volta e vai tirando mais. Eu não vou ajudar agora a fazer isso porque tem as coisas para fazer lá, né? Tem que ajudar a mãe a lavar a louça, fazer comida. Mas depois eu volto aqui de novo para mostrar. E se der tempo eu ajudo ele também. Tá bom? Ali vem o Ravi da aula já, ó. As crianças estão estudando esse horário, né? E o Ravi, ele sai no primeiro horário, né? É? Você já veio da aula? Já foi liberado? O Ravi já foi liberado. Ficou só o Raí no trigo, é? Tá falando que veio com a massinha. E é isso. Agora a mamãe tá indo ali na vovó deixar um frango com pão que ela trouxe. É isso mesmo, pessoal. Eu vou lá com a minha mãezinha, já tá mais de 15 dias fora daqui. É. Agora eu cheguei, eu vou levando esse frango pra ela com esses pães. Vou Gente, lá pra ela porque encheu e aí separou abaixo ali, tá dentro
Isso. É aquilo que eu... É. É aquilo que eu tava mostrando pra vocês no dia que eu fui na roça, né? Que eu passei por lá. Agora tá mais fundo e só dá pra passar de canoa. Ela tá indo de lá. Ela vai passar tudo isso aqui. Lá na frente tem uma parte que tem como ir. Chega direto lá no porto da vovó. E aí, meu filho, o que é que você estudou hoje? Nada. O que é que você fez na aula hoje? Você fez alguma brincadeira? Nada? Não, você tá de papo. Você com certeza estudou sim. Você tava brincando só de massa hoje? Hoje foi o dia das brincadeiras livres, é? Foi? Quantos anos você tem? Quantos anos? É 4, não é? É 4 aninhos que você completou agora em maio, meu filho. Você já tá um rapazinho, sabia? As pessoas que acompanham a gente aqui desde o início sabem muito bem que você tá aqui desde praticamente quando nasceu, né? E tá acompanhando essa tua evolução, teu crescimento. Agora tá um grande rapaz, né, meu filho? Manda um beijo aí pro pessoal que acompanha você, que tem todo carinho também. Olha aqui. Diz assim, obrigado, pessoal, pessoal, por acompanhar o canal da tia Fabíola e da tia Fabiane. Diz? Ixi, tá com vergonha, é? Agora o papai vai trazer o tambaqui pra limpar, gente. Esse tambaqui, ele comprou lá do meu primo, que mora lá no Rio Japurá. Uma comunidade, né? Então na Água Branca fica mais fácil de pegar os tambaqui por aqui. Pelo lago, né? Fica mais difícil. Ele tá dentro do saco. Gente, é esse tambaqui aqui que a gente vai comer hoje. Uma banda dele só, viu? Cozida. A outra banda vai ficar pra gente assar. Eu vou levar até lá a balsa pro papai. Ele já tá lá molando as facas. Você vai tratar aí? Olha aí o tamanho do bruto, gente. Tá pesando uns 10 quilos. Ele tá pesado. Cansado até. Tá segurando ele. Pode pegar. Olha aí. Bicho é grande, né? Grandão. Agora o papai tá escamando. Tá tirando a escama dele. Isso é um brutão. Lá no Rio Japurá, onde ele mora, eles pegam muito, né, papai? Lá eles pegam. Esse daí ele pega, tá pegando de malhadeira ou de anzol? Malhadeira. Aqui no lago, logo quando você chegou, pegava muito também, né? Pegava só desses daqui pra maior. É, aqui dentro do lago, gente. Graudão, né? Só que hoje em dia é mais difícil. Chegou muita gente, né? Muitas famílias. E aí, infelizmente, a gente não consegue mais pegar com tanta facilidade. Aí a gente precisa comprar lá. Aí quando a gente quer, a gente encomenda do nosso primo, que mora lá no Rio Japurá. Essa faca tá amolada, né? Quase. Colocar um dedo aí já era. Aí a outra banda você vai guardar pra assar, né? É, pode ser,
Esse daqui vai pra cozinhar hoje. Muito grande. Agora ele já escamou aquele lado lá, gente. Ele vai tirar a banda desse tambaqui. Olha aí. Tá gordo? Olha como ele tá por dentro, gente, de gordo. A banda dele. Ele vai tirar os espinhaços também. Olha, gente, a gordura dele. Aqui, gente. Olha aí. Assim que ele consegue tirar os espinhaços. Mais difícil, né? Aí essa outra banda fica. Olha só como tá de gordura, gente. Já tá grosso. Deixa a guerra pra De... tirar a guerra, né? É, não. Tira então. Pra assada ela não fica boa, né? É boa, boa cozida, né? Ó, esses dois aqui vão ser para cozido, né? Que vai ser a parte do espinhaço que ele tirou agora, ó. Mais a banda do tambaqui. E essa outra aqui a gente vai guardar para assar. Entendeu? Esse aqui é um dos melhores peixes aqui do Amazonas, gente.
Pensa numa carne suculenta, macia, carne de tambaqui, ó. Assada, então, nossa, sendo essa costela aqui é uma delícia. Um pedaço favorito. Deixa essa banha aí, pai. Tire não. Isso daí vai. A banda. Aqui dá pra almoçar uma família inteira. Grande. Pronto, o papai já fez a parte dele, gente, que foi escamar a banda que vai ser cozida, ter tirado o espinhaço. E agora a mamãe vai cortar os pedaços, esses pedaços que vai ser cozido. Né, mãe? É isso mesmo, pessoal. Vocês vão já ver eu cortando esse peixe aqui para fazer a caldeirada. Vou pegar uma cena daqui, da canoa. A mamãe tá cortando lá. E aí, mano? Olha aí. O que é isso, pai? É fruta que ele come? Seringa aí. Seringa aí? É, seringa aí. Então leva logo um corte aqui para vocês. É lá onde vai embora? É. Como é que tá gordo? Eu tive que fazer isso aqui. Foi a parte que eu fiz daí. Leva aí. Vou dar um pedaço pra titia. Agora a mamãe tá cortando os pedaços pra cozinhar. E a gente faz esse corte aqui para não cortar a espinha, para ela ficar inteira. Na hora que for comer, né? Puxa ela inteira. Aquela ali é a parte da costela, ó. Ela tá tirando das partes favoritas. Essa cabeça aqui a gente coloca inteira. Disso, beijinho. Abre lá em cima também. Quando a gente vai salgar, né? Pra cozinhar. Quem gosta de comer a cabeça do peixe, gente, eu gosto. Todos os peixes. Do tambaqui é grandona. Não era pequeno, não. Esse peixe aqui já era É. grandinho. Vai pro lado. Aqui é o miúdo dele. E aqui tá os pedaços, gente, que a mamãe já cortou pra cozinhar. Agora ela vai colocar o limão com sal aí. Pra dar uma marinada, né? E pegar o gosto também. É, pessoal, sempre a gente acostuma de lavar ele com sal e o limão. Pra pegar esse gostinho do limão aqui azedinho assim, ó. Dá Isso. um sabor muito saboroso mesmo. Caldeirada, na carne desse tambaqui aqui. É. Peixe, quando a gente estiver comendo. Manda aquele caldo. Como sempre, né? É. Já tirou, né? Só tem esse daqui, ó. Não sei. Ai. É, tem esse daqui. Dá mais um pouco de sal. Aí que a gente põe aqueles miúdos dentro, fica pouco ruim. Deixar um pouquinho. Pronto, gente. A outra banda ficou lá pra assar, como eu falei, ó. A gente vai guardar, né? É isso mesmo. Agora deixar ficar um pouquinho aqui para pegar esse gostinho do limão. Isso. Com esse sal. E aí logo a gente vai fazer esse caldo. Enquanto isso a gente vai dar uma limpada aqui onde a gente cuidou dele. E o tio ainda continua tirando a mandioca lá com o Daniel. Agora ele tá levando um paneiro pra casa de farinha, ó. Do que foi tirado. Isso aí que tá derramando todo o tucupi dela, gente.
Depois vai ser colocado na prensa. E aí, ó. Agora que o sol tá abrindo, gente, já vou estender essa roupa aqui. Lavei ontem e não enxugou nenhuma, porque foi o dia inteiro de chuva. Hoje temos a esperança que vai esquentar, né? Eu levei os cobertores, roupa de cama, toalhas. Pronto, agora eu vou pegar outra bacia lá para estender. Tem mais 2 bacias para estender, gente, de roupa molhada. Até a fronha do meu travesseiro eu tirei. Eu acho que tem. Já tem que ir colocando o prendedor, porque senão depois quando der o vento já vai voando tudo. Eu sempre deixo para colocar nessas mais finas, porque é as que voam com mais facilidade, né? Muita roupa preta. Eu gosto de estender primeiro as maiores. Isso que eu tô...
Agora a gente, mamãe já colocou aqui, ó, o tambaqui pra cozinhar. Colocou as verduras também, tá fervendo. O cheirinho tá bom, já já fica pronto. Também tem um feijão que eu vou fazer. Agora o almoço já tá pronto. Vamos se servir aqui, ó. Olha aí, ó. O pai já tá servindo o prato dele. Mamãe também. Agora é a mamãe. O feijão vai ficar pronto só depois, gente. Como esse tambaqui tava bastante gordo, aí eu tô dando mais panadinha assim pra pegar mais, menos gordura, mas tá uma delícia esse caldo, gente. Tá. E aqui tem limão também, ó, com sal e pimenta. Acho que o papai tá querendo, mamãe, esse limão com essa pimenta. Já pega aí. Bora, Davi. Bora, pessoal, já tá Almoçar. o caldo do tambaqui. Vamos todo mundo almoçar. É. Agora eu vou me servir, gente. Minutinho, né? Uhum. Geralmente a gente começa com caldo, mas já coloco também. Ó, vou colocar a guerra que eu gosto. Tá, meu prato ficou assim, ó. Tá vendo? Vou espremer o limão aqui. Ó. Aí que vai ficar bom. E vou usar também uma pimentinha, gente, olhinho de peixe que a gente chama aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é bem pequena e redonda. Para completar. E por último, a farinha. É isso. O negócio tá bom. Agora eu vou almoçar. 3h30 agora da tarde, gente. Aí aquela massa que o tio tirou d'água lá, que eu tava mostrando de manhã, ele já tá ensacando aqui, que é pra pôr na prensa, ó. Ele vai pegando assim uns poucos de massa, colocando nessas sacas de fibra. E aí ele leva lá pra prensa, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui já tem 2 sacos, ó. Ele colocou. Elas ficam aqui sendo imprensadas pra sair o tucupi, entendeu? Da massa. Aí depois que ela estiver sequinha, ela volta de novo lá pra banca. Tá escuro, gente, porque tá chovendo. E aí que vai ser cevada, entendeu? Lá na banca. Pra depois ser peneirada e por último torrada, né? No forno. É um processo. Aí ele vai torrar só amanhã. Ó, vou mostrar daqui que tá mais claro pra vocês. Ele tá lá, ó. Amarrando a boca do saco. É pra trazer pra cá. E a chuva tá caindo, gente. Agorinha começou a chover. Eu tava até tirando aquela roupa que eu estendi de manhã. Pra poder vir pra cá, entendeu? Ainda bem que deu tempo de tirar elas. Aí eu vim aqui rapidinho mostrar ele, né? Papai foi pra roça também com a mamãe arrancar cará. Aí eu fiquei pra reparar a roupa. Né? E eu tinha que mostrar também que eu fui fazendo esse processo aqui, ó. O saco é pesado, gente. A massa fica muito pesada quando ela tá assim, molhada, né? E depois que ela tiver mais sequinha, ela vai ficar mais leve. Entendeu? Agora ela vai dormir aqui na prensa. E só amanhã ele vai continuar o processo. Entendeu? Aí ele usa esses pau redondo, ó. Que é pra fazer tipo uma cerquinha, né? Olha aí, ó. Elas ficam dentro desse cercado, desse quadrado, né? Aí depois esse pau maior que fica bem no meio aqui, ó. Ele vai arriar. E vai ficar fazendo pressão a noite inteira. Entendeu? Vai deixando aqui. Depois quando não tá usando, né? Vai colocando lá. Vai fazendo isso pra pegar mais um saco.
Ali vai dar mais uns 2 sacos. Ou 3, né, de massa. Vou mostrar mais um pouco para vocês desse processo, gente, sacando ela. O incrível é que a massa fica bem amarelinha, né? A mandioca, ela é amarela. A gente não coloca nenhum conservante, nada para ela ficar dessa cor, sabe? Tem gente que pergunta por que a gente coloca. Não, é natural. A mandioca brava, ela é dessa cor mesmo, amarela. Aí a macaxeira aqui é branca, né? É branca mesmo. Daqui é a amarela. Entendeu? Essa aqui, na verdade, Deus vai dar só nesse saco, né? Esse aqui já consegue levar tudo. Entendeu? Pesa quanto um saco desse com massa molhada? 70 quilos, cheio mesmo. É. 70 quilos. Média de uns 70 quilos, gente, com uma massa molhada assim, como eu tava falando pra vocês. Fica muito pesado. Aí daqui ele vai fazer o mesmo processo que eu tava mostrando lá, né? Deixar na prensa. Pra amanhã tirar ela e ser cevada aqui nessa banca. Eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, olha esse bando de pato que tá bem aqui pertinho da beira. Olha aqui, ali, só ali tem 3. Agora tava tudo aqui fora, os outros estão aqui pra dentro. Olha aí. São 6 patos aí, ó. Esse é tudo pato do mato, gente. Não é pato daqui não, de criação de casa. Olha o tanto. Puxa vida. Pena que eles são ariscos se chegar mais perto. Eles vão entrar agora no capó. Ah, vai. Estão entrando. Agora eles estavam comendo era peixe. Olha que eles são muito mansinhos. Aquele dali tá voltando. Ó. Cadê os outros? Mais um aqui. Vocês estão vendo, né, gente? O sol tá quente, mas dá pra ver. Meu Deus. Ali, ó. Estão comendo capim. O que que eles estão comendo ali? Capim é peixe mesmo. Não dá pra ver bem com o reflexo do sol. E o meu celular tá no zoom máximo aqui. Só pra vocês verem eles. O sol que tá, gente. Olha lá. Vamos sair de novo. Outro lá por trás, ó. Ó. Tá vendo? Gente, aquilo é peixe que eles estão comendo, eu acho. Ó. Eles afundam, ó. Ah. Olha. Certeza que é peixe ali. Senão vai ser atropelado. Agora a mãe vai sair na outra. Minha mão tá tremendo. Acabou.
Bom dia, pessoal. Titio já tá aqui pela casa de farinha. Já vai funcionar o motor aqui para cevar a massa, ó, aquela massa que ficou escorrendo do tucupi dela ontem à noite, né? Para enxugar. E agora ele vai cevar. Eu falei para vocês. Nesse motorzinho aí, ó. A gente ceva a massa. Ele vai empurrando a massa aí nessa bola de cevagem. Aí o que vai passando aí vai deixando a massa cevada. Entendeu? E tem que tomar cuidado, né? Por isso que ele usa essas duas mandiocas também aí, ó. Pra não colocar diretamente a mão dele lá. Entendeu? Aí daqui cai naquela outra canoa ali, ó. Você vê que ela já sai toda, né? Cevada. Mas aqui ela vai ser peneirada, né? Levada ao forno. O cheiro da massa é forte. Bem forte mesmo. Aí quando vai fazendo essas montanhas assim, a gente vai puxando pra lá, empurrando, entendeu? Ele vai fazendo isso. E é isso, aqui na banca é isso, entendeu? Aí depois daqui vai passar pra outra gareira, né? Vai ser pra cá, ó. Ela vai passar por esse embolador aqui, né? Aquela massa ali. Pra ela ficar mais redondinha. Aí por último que vai ser para os fornos. Entendeu? Mostro depois pra vocês um pedaço também. Eu não vou ficar aqui, gente, o tempo inteiro com ele. Porque eu tô fazendo outras coisas lá por casa. Aí por isso que eu não vou ficar acompanhando mesmo direto, entendeu? Mas um pouquinho eu vou compartilhando com vocês, né? Pra vocês entenderem. Tá bom? Depois eu já volto para mostrar o processo do embolador. Dentro, aí você pode melar um pedacinho de pau na gasolina e falar lá que não tem perigo nenhum. Dentro do ouriço, né? Ele não tem perigo de queimar a gente. Aí pega normal o fogo lá. Ó, gente, o tio já fez o fogo aí, ó. Pra ir aquecendo o forno, né? Pra daqui a pouco começar já a jogar a massa pra torrar a farinha, entendeu? E essa massa que a gente tá pegando aí, gente, é aquela que eu tava mostrando, né? Mais cedo que o tio tava cevando. Aí ela leva pra essa outra gareira aí, essa outra canoa. E peneira, né? Depois disso, meu primo já passa pra dentro desse embolador aí, ó. Que ele tá mostrando. Aí ele fecha e começa a girar, né? A embolar a massa. Isso que se chama embolador. Que é pra deixar a massa com os carocinhos mais redondos pra na hora de torrar facilitar. E ficar uma farinha mais bonita, entendeu? Por isso que a gente faz esse processo. Ele é um pouco mais demorado, mas no final vale a pena, né? Mas você tem a opção também de usar só a peneira, como ela tá fazendo aí. E depois já passar direto pro forno, né? A peneira já dentro do forno. Como é feito de forma tradicional, né? Como a gente faz já sempre. E aí, enquanto eles estão embolando a massa, né? Que eu tô mostrando, o forno tá lá aquecendo, porque ele tem que estar bem quente
para na hora que for jogada a massa dentro dele, né, ele tá aquecido num ponto certo para escaldar essa massa e depois de alguns minutos ela ser torrada, né? Secar e torrar. E aí separa, ó. Essa que o Daniel tá embolando para um lado, essa que a titia tá peneirando ainda para o outro, né? Esse lado aqui, porque ela vai passar pelo embolador. Por isso que ele tá ali separando, entendeu? Para não se misturar mais agora. E agora o Didi tá limpando o forno, né? Que é para daqui a pouquinho já jogar a massa, ó. É sempre bom passar um óleo no forno, né? A gente pode usar óleo de cozinha ou óleo mesmo já que a gente já usou para fritar algo. A gente faz isso. Tem gente que faz com manteiga também, né? Esse procedimento. Aí o fogo, né? Como fica dentro. Daqui a pouco ele vai ficar ainda maior, né? A primeira fornada sempre é assim, mais pouquinho. Depois ele vai aquecendo mais. Aqui as lenhas, né? Essas lenhas para ir abastecendo debaixo do forno. Na hora que o fogo for acabando, a gente vai colocando mais, entendeu? E agora a massa já foi jogada no forno, como vocês estão vendo. O tio já começou a torrar ela, né? Esse primeiro momento ela tá escaldando. Então não pode deixar de mexer, né? Tem que estar mexendo com o remo de um lado pro outro. Esse é o jeito manual que a gente faz, né? Com remo. Mas tem as máquinas também de torrar farinha. Aí a titia tá jogando mais uma peneirada, né? No forno. Lembrando que aquela massa lá que o Daniel tá embolando, que tava mostrando, ela passa novamente pela essa peneira, entendeu? Que a titia tá passando aí no forno dele, entendeu? E agora ele vai ficar mexendo aí, gente, até escaldar, entendeu? Ele usa esse paninho também com óleo, né, pra ficar passando no meio da massa, pra ela não grudar no forno, entendeu? A gente usa ele no início, né, antes de colocar a massa, pra passar o óleo, limpar. E depois também durante o processo, pra não grudar a massa, como eu tô falando. Aí eles vão usando, passando. E a fumaça tá forte aí agora, nesse momento. É sempre bom a gente se proteger, né? A gente vai trazer mais uma peneirada para o forno dele. Aí tá torrando só ele mesmo, como é pouca massa, né? A gente torra só em um forno quando é assim. E aqui só pra vocês verem como é que tá o fogo lá embaixo. Espia, gente, como aumentou. As chamas tão alta lá, ó. E aí fica muito quente o forno. Por isso que também é importante ficar mexendo toda hora, como eu tava falando, entendeu? Aí, às vezes, quando tá muito fogo assim debaixo do forno, a gente tem que jogar água, um pouco de água. Porque senão queima a farinha, mesmo mexendo muito rápido. E a pressão sobe, fumaça vem no olho, como vocês estão vendo aí. Vai ficar difícil. E agora o Daniel tá dando mais uma peneirada de massa aqui no forno do titio, gente, como vocês estão vendo. Ela já deu uma escaldada. Aí a gente joga mais um pouco de massa, né? E depois disso não pode mais jogar. Aí continuar mexendo. Aí ela vai secar. E depois o titio já vai começar a levantar, né? A massa com remo. Entendeu? Esse processo leva mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, né? Até ela ficar pronta mesmo, né? A farinha ficar torrada. Então, é demorado, né? Pra fazer esse processo até o final dela. Depois eu mostro já levantando a farinha pra vocês verem. Agora o Ryan apareceu por aqui, gente. Acabou a aula dele. Veio aqui na casa de farinha também. Tá tentando tirar um cacau aí, ó. Tá com gancho, querendo puxar.
Vamos ver se ele consegue. Ó, aqui o tio já tá levantando a farinha, gente. A massa já secou, como eu falei pra vocês, ó. E aí ele já tá levantando com o remo. Aí quando ela chega já nessa parte, não demora mais não pra ficar boa, entendeu? Aí vai levantando ela, vai girando de um lado pro outro pra transformar ela em carocinho, entendeu? A Ravi também tá querendo embolar a farinha, gente, espia. Com cacau na mão. Agora, gente, aqui já é o ponto final, ó, da farinha. Ela tá passando pela última peneira. O Daniel já tá trazendo do forno, né? E a titia tá peneirando já nessa outra gareira, nessa outra canoa. A farinha já torrada, ó. Ela tá bem quente. E tem que peneirar rápido também. Enquanto ele vai lá pegar mais uma, vai trazendo. Entendeu? A farinha fica bem amarelinha, ó. Fica bonita. E esse é o tanto de farinha, gente, que deu na primeira fornada, ó. Dá muita farinha, né? Forno desse ele cabe bastante massa. Mas é como eu tava falando pra vocês, né? A massa ela murcha, né? Depois que ela seca. E ainda tem esses caroção aí, ó, no final, que é tudo separado na peneira. A gente separa eles, joga pros bichos comer. Ou então dá pra depois aproveitar até pra fazer fritinho, sabe? Olha aí, ó. Como a farinha ficou bonita, né? A vizinha querendo pegar. É isso, gente. O tio vai espalhar agora. A gente tem que espalhar também com o remo. Não pode deixar ela assim, não. Porque senão ela cria um monte de... Tem uns bolinhos de farinha, sabe? Assim ela fica mais fácil de esfriar também. E aí, o que vocês acharam? É um processo demorado, mas no final vale a pena. Essa farinha aqui a gente come ela com tudo, gente. Vocês sabem, né? Com peixe, com açaí, com tudo. E pra finalizar, deixo vocês aí com a imagem do Ravi tentando embolar a massa, né? Quem gostou, gente, desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal se está chegando agora, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, né, Ravi? Tchau, gente!